aqui. Pronto. Então vamos lá. Me avisem se vocês conseguirem enxergar a minha tela, que eu vou projetar aqui para vocês. Espera só um minutinho. Se alguém puder só me dar um joinha aí que está conseguindo enxergar, eu inicio. Deu certo? Maravilha. Ainda não? Alguém? Agora deu. Ah, legal. Perfeito. Bem, então vamos lá. Primeiro eu queria convidá-los a formalmente entrar nesse universo, para alguns novo, para alguns já não é tanto uma novidade, né, fazer a separação dos recicláveis e tudo mais, mas se relacionar diretamente com uma cooperativa de catadores, né? Então eu queria ao mesmo tempo recebê-los, né, nesse novo processo, como parabenizá-los principalmente por evitarem, né, e incentivarem uma cadeia de descarte de resíduos que não seja essa que eu vou mostrar para vocês rapidamente, que infelizmente é a realidade de muitos lugares do nosso país. Provavelmente vocês já viram esse vídeo bastante chocante aí também. Então, eu propositalmente cortei aqui porque são cenas muito chocantes, que infelizmente acontecem aí de fora a fora. Isso aqui é na Amazônia peruana, mas também acontece na nossa. E na prática, o resíduo que vocês provavelmente estão separando no barrinho que vocês estão, não vai acontecer isso. Mas isso é uma realidade muito presente ainda no Brasil, que recicla apenas 3, 4% de tudo que gera. Então, parabéns por não fazerem parte disso e por incentivarem uma cadeia mais justa e segura. Então, prometo que a única parte chocante do treinamento foi essa. A partir de agora é só como fazer melhor. Tudo bem? Então, eu separei aqui algumas das perguntas que vocês mandaram naquela pesquisa que mandei ontem, né? Então, por exemplo, em quantas categorias eu tenho que separar? Então, aqui na Green nós classificamos os recicláveis em quase 40 tipos diferentes. E pode ficar tranquilo que ninguém vai ter que separar em 40 tipos dentro de casa. A gente vai dizer até que ponto a gente precisa separar. A pergunta existencial da reciclagem, né? Lavar ou não lavar? Eis a questão, até que ponto eu preciso lavar muito, eu preciso lavar igual a louça de casa, ou basta jogar uma aguinha? Então, até que ponto que eu preciso higienizar esses recicláveis, né? Poxa, tudo que é material seco, né? É reciclável? Então, uma das separações que a gente ouve muito falar é secos e úmidos, recicláveis e orgânicos, e parece que é muito simples a gente classificar assim, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E uma novidade na forma de fazer essa educação ambiental é fazer uma conscientização por cômodo da casa. Então, ao invés da gente tentar fazer uma regra infinita do que é ou do que não é reciclável, até porque a reciclagem é algo dinâmico, a reciclagem é algo que hoje, um material que não é reciclável, amanhã pode vir a ser, né? Então, aqui a gente vai tentar explorar cada cômodo da casa, como que você deve separar os seus resíduos, tá bom? E para começar, vocês provavelmente já ouviram falar do tal dos 3 R's. Muita gente já ouviu falar do reduza, reutilize, recicle. Aí vieram 5 R's, né? Recuse e tudo mais. E aqui a gente decidiu fazer algo um pouquinho diferente, né? Para ver se a gente coloca uma consciência nova sobre aquilo que a gente consome, aquilo que a gente descarta, que a gente chama de jornada consciente, né? Então, a primeira coisa, o resíduo,
que é uma invenção humana. Na natureza ele não existe. Na natureza tudo se transforma, né? Então, o que cai da árvore, o solo reaproveita e tudo mais. E a gente inventou materiais que a natureza não consegue processar. Então, partindo disso, todo resíduo que a gente gera começa na escolha do que a gente compra, obrigatoriamente. Então, quando a gente for escolher um produto ou um serviço que possa gerar resíduos, a gente tem que tomar cuidado não só de escolher o melhor produto, mas como também escolher a melhor embalagem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Utilizar ao máximo. Então, evitar os descartáveis. Doar aquilo que tiver em condições de uso. Separar o que for reciclável. Armazenar. A gente vai ensinar um negócio que chama a regra da mochila. E descartar, considerando não apenas a questão econômica, mas a ambiental e a social. Então, vamos para cada um deles. Quem nunca comprou um cartão de memória que tem um tamanho de uma unha praticamente, de tão pequenininho que é, e ele vem dentro de 2, 3 embalagens, que é o dobro do peso do cartão de memória. Compra online tem muito disso também, né? Aplicativos de comida, por exemplo, quando você pede iFood, Rappi, tem um negócio que chama overpacking, que é a super embalagem. Então, eu tenho o meu produto que precisa de uma embalagem plástica, que em cima disso tem uma de papelão. Então, será que a gente precisa de tanta embalagem assim? Então, uma coisa são as compras online e a outra coisa são os presentes, né? Então, quando a gente vai dar aquela cesta maravilhosa para o namorado, para a namorada, para a esposa, e aí a gente coloca o bombom, que é desse tamanhinho, o perfume, que é pequenininho, num papel celofane, numa cesta de Vime, cheio de fitas e laços, quando na prática um bombom é aquilo que você vai consumir, né? Então, como que a gente faz para consumir cada vez melhores produtos, mas também melhores embalagens? E ao longo da apresentação, a gente vai dar algumas dicas de como fazer isso de uma forma mais consciente. E utilizar ao máximo aquilo que você comprou. Então, evitar o consumismo. Ao máximo possível, evitar o que for descartável, né? Isso em empresas é muito comum, né? Elas tirarem os copos descartáveis e darem canecas, squeezes e tudo mais. Mas quando a gente dá festa em casa, por exemplo, ou quando a gente tem uma confraternização, não é difícil a gente falar, puxa, vamos colocar aqui embalagens descartáveis porque é muito mais prático e tudo mais. Quando a maioria desses resíduos, ainda que estejam limpos, tem baixa reciclabilidade, além de estar gerando algo que não precisa, né? A consciência que a gente quer colocar aqui não é que o reciclável tem valor e a cooperativa precisa do maior número de recicláveis possível. Pelo contrário, a gente precisa de material bom, de qualidade, né, na quantidade necessária, certo? Só para ficar claro, as perguntas eu vou deixar um pouco para o final, então se vocês puderem anotar e registrar coisas do trajeto da apresentação, no finalzinho a gente resolve todas, tá? A outra parte importante é a questão da doação. Então, é muito comum a gente aprender a parte do descarte, onde eu tenho que jogar cada coisa, descartar cada tipo de material, quando muito do que a gente descarta é facilmente objeto de doação. Então, muita gente aceitaria isso, né? E a gente está falando de Casas André Luiz, Exército da Salvação, uma ONG que você conhece, uma escola, utilizaria facilmente isso que você está doando. Então, depois eu vou dar uma imagem aqui do escritório da eGreen, que é um escritório bastante legal, e 99% do nosso escritório foi feito com materiais que as pessoas descartaram como se fosse inútil. O computador que eu estou falando com vocês, a gente achou na coleta seletiva. Poxa vida, se a gente não tivesse cuidado de triar com cuidado, isso aqui teria virado sucata, né? Então, essa é uma consciência que a gente precisa ter também. E a parte de separação, que muita gente perguntou. Então, aqui eu vou dar só um início e depois a gente vai no detalhe. A gente está pedindo a separação em 3 categorias, muito fáceis de serem feitas em casa, tá? E elas são intuitivas. Primeiro são caixas grandes e de papelão. Porque colocar esse tipo de caixa num saco, você gasta saco e ela nunca fica bem armazenada, tá? Então a gente sempre vai pedir para desmontar a caixa e colocar ela separado para a equipe de coleta. A segunda são os recicláveis em geral, que é esse quadrinho aqui embaixo. Plástico, metal, papéis, isso tudo a gente vai colocar no saco transparente. E a terceira separação, por uma questão de segurança, principalmente, são vidros, tá? Que a gente vai colocar num saco verde mais reforçado. Para quem perguntou, esses sacos serão fornecidos pela cooperativa. Então, sempre que a gente for fazer a coleta, a gente vai deixar um saco para vocês e coleta na próxima, certo? Então, esse saquinho aqui a gente vai colocar vidro.
E se tiver alguma coisa mais pesada, alguma peça metálica, alguma coisa assim, a gente também usa o saco reforçado. Para todas as embalagens que forem mais leves, a gente usa esse saco transparente. Ok? E aqui é uma das regras de ouro da coleta seletiva que vai resolver muitas das dúvidas, eu tenho certeza que vocês têm aí com relação a recicláveis. A gente chama da regra da mochila. Então pensa que aquele saquinho de recicláveis que você está gerando na sua casa é, na verdade, a sua mochila preferida. Aquela que você mais gosta. Pode ser sua bolsa ou sua mochila. E aí eu vou dar alguns exemplos. Você está andando numa Avenida Paulista, meio-dia, calor de 37 graus, acabou de comprar aquele sorvete delicioso, cheio de chocolate e tudo mais, e aquela embalagem toda melecada de sorvete, depois que você caminhou ali 2 quilômetros na Avenida Paulista, não tem nenhuma lixeira na avenida. Vocês estão conseguindo me ouvir? Deu uma... Legal. E você não tem nenhuma lixeira para descartar aquela embalagem de sorvete. Você colocaria em sã consciência aquela embalagem toda suja, melecada de chocolate dentro da sua mochila? Provavelmente não. Você não quer melecar toda a sua mochila. Então, se você não coloca na sua mochila, por favor, também não coloque no saco de recicláveis. Mesma coisa vale para uma garrafinha de Coca-Cola. Você comprou uma garrafinha de Coca-Cola, tomou todo o conteúdo e ela está limpa. Ela só tem um pouquinho de Coca-Cola lá dentro. Você colocaria na sua mochila? Devidamente tampado? Provavelmente sim. Então, precisa lavar a garrafa de refrigerante por dentro? Não, não precisa lavar a garrafa de refrigerante por dentro. Mas um pote de iogurte, imagina como isso ficaria dentro da sua mochila depois de caminhar num calor de 30 graus. Então, provavelmente, você vai querer passar uma aguinha. O que a gente diz? A gente precisa limpar os recicláveis. A gente não precisa lavar igual a gente lava a louça de casa. Mas a gente tem que lembrar que tudo isso que a gente está jogando no saco, ele vai passar alguns dias até ser separado. Depois de separado, ele passa algumas semanas até ser vendido. Então, imagina aquele restinho de leite que ficou na embalagem longa-vida, no Tetra Pak. Aquilo no calor fermenta, aquilo dá cheiro, aquilo dá inseto. Então, aquilo transforma uma operação de reciclagem numa operação suja, fedida, aquilo que a gente acha que deve ser. Quando, na verdade, pode ser uma operação muito limpa, sem cheiro, sem vetores, sem bichinho. Desde que a gente tenha essa consciência de limpar. Poxa, mas eu vou gastar água lavando meus recicláveis. Não precisa. Você pode usar a água residual da louça. Deixa os recicláveis embaixo da pia e com aquela água de reuso, você higieniza a tua embalagem. Não precisa lavar freneticamente, né? E ter bom senso. Então, por exemplo, um pacote de salgadinho. Aquele salzinho não vai dar nenhum problema de cheiro. Então, você não precisa lavar a embalagem de salgadinho. Mas tudo que tiver relação com alimentos perecíveis, né? Então, a gente está falando de leite, ovo, essas coisas a gente tem que ter um cuidado de higienizar sim. Porque senão a sua casa vai ficar mal cheirosa e toda operação, provavelmente depois a gente não vai conseguir reciclar, tá? Seguindo o exemplo da regra da mochila. Se você tivesse que guardar um caderno dentro da tua bolsa, da tua mochila, você tem algumas opções para fazer isso. Primeiro é colocar o caderno inteiro dentro da sua mochila. Segundo é arrancar cada folhinha do caderno e fazer uma bolinha de papel. Terceiro é picar 100 folhas do caderno e jogar dentro da sua mochila. Qual naturalmente você faria para guardar na sua mochila um caderno? Nada. Você simplesmente coloca o caderno dentro da mochila. Você não precisa fazer bolinha de papel, você não precisa picar, você não precisa rasgar. A forma como você comprou o livro, o caderno, a revista, o jornal, é a melhor forma para descartar. Se você começa a picar ou fazer bolinhas, você está aumentando o volume. E, poxa vida, sua mochila não é tão grande assim. Então não precisa ficar picando papelzinho. Isso atrapalha. Na verdade, a gente não consegue reciclar se esses resíduos estão muito pequenininhos. Tá? E a questão do volume. Então imagina que você está andando na Avenida Paulista, está morrendo de sede, comprou um garrafão de 5 litros de água. E por alguma razão você tem que colocar isso na sua mochila. Me diz que você não vai dar uma apertadinha na garrafa para ela ocupar menos espaço. Mesma coisa para reciclagem. Uma caixa de papelão montada, né? Então você comprou alguma coisa que vem em caixa de papelão. Poxa, vamos desmontar ela e fazer uma folhinha, dobrar no meio e colocar na minha mochila? Mesma coisa para coleta seletiva. Volume é perda de dinheiro, principalmente logístico, tá? E
tudo aquilo que for cortante ou muito pesado, você tem que ter um cuidado adicional. Você não vai jogar de qualquer jeito, porque senão você pode rasgar sua mochila. Mesma coisa no saco dos recicláveis. Então, poxa, uma peça de um carro que quebrou. Se eu colocar isso no meio daqueles plásticos todos, na hora que você for levantar o saco, aquela peça vai rasgar, vai fazer uma bagunça na sua casa, na rua, na calçada, e quando chegar aqui na cooperativa. Então, vamos ter um cuidado adicional para tudo aquilo que puder cortar, machucar ou rasgar o saco que está transportando os recicláveis. Beleza? Então, essas foram a regra da mochila, que você pode usar para basicamente qualquer tipo de armazenamento de recicláveis, tá? E o descarte. Então, depois que você guardou lá na sua casa, é importante que vocês saibam, e assim que a gente receber os primeiros lotes, a gente vai fazer um vídeo da triagem do material deste projeto, que vocês estão fazendo uma ação social. Então, aqui na eGreen e na maioria das cooperativas de catadores, é a porta de entrada para o emprego dos egressos do sistema penitenciário, de refugiados, do pessoal que está morando em abrigo, de transexuais, de muitas minorias e população em situação de vulnerabilidade. Então, essa é uma medida afirmativa aqui na eGreen. Nós temos mais de 6 países trabalhando aqui, Nigéria, Congo, Haiti, Angola e por aí vai. E vocês estão, de uma forma muito direta e mensurável, auxiliando essas pessoas a ganharem, no caso da eGreen, 3 vezes o que um catador ganha em média no Brasil, que é R$600 por mês, e aqui na eGreen a gente está conseguindo remunerar a R$1.800 por mês. Tá? Bem, essas foram a jornada da consciência entre o consumo e o descarte, e agora eu vou dar uma parte um pouco mais técnica de como você escolhe aquilo que você vai comprar, tá? E principalmente na hora do descarte, como que você cuida disso, que é a regra dos 5 Cs. Isso aqui é uma invenção nossa, tá? Você não vai encontrar isso na internet, então se quiser anotar e depois ver um vídeo gravado aí, pode ficar à vontade, tá? Então, a primeira coisa, cor. Quando a gente fala de reciclagem, imagina que quem está comprando um plástico, por exemplo, para reciclar, ele quer poder fazer a maior quantidade de produtos possível com aquela matéria-prima. A partir do momento que você começa a colocar cores naquela embalagem, seja uma cor escura, laranja, verde, você não pode do laranja fazer azul. Do preto, você não pode fazer outra cor. Então, quanto menos cores tiverem as embalagens que você escolher comprar, maior vai ser o valor da reciclagem. Um exemplo simples, tá? Uma embalagem de shampoo, uma embalagem de Cândida, que é branca ou transparente, a gente consegue vender a R$2.400 a tonelada, por exemplo. A mesma embalagem, laranja, vou dar um exemplo do Lisoform, que tem aquela embalagem laranjinha lá, é R$1.800 a tonelada. O material é o mesmo, o polietileno, mas um não tem cor e o outro tem cor. E a gente perde muito valor por conta disso. Então, se puder escolher, prefira embalagens que não tenham cor, tá? Cola. Isso serve muito para trabalho de escola ou embalagens de produtos, né? A turma gosta de colocar fita, colocar cola na embalagem inteira. E a cola, gente, atrapalha todos os materiais. O metal, o vidro, o plástico, o papel. Cola não é reciclável. Então, se você puder evitar embalagens que tenham muita cola, também evite, tá? Porque isso ajuda aqui na coleta seletiva. Combinação. O melhor exemplo para combinação é o vidro de perfume. Então, sabe aquele vidrinho de perfume que tem uma base de madeira super linda, o vidrinho, aquele selo de alumínio e o negocinho de plástico em cima, o difusor? Sabe o que é aquilo? Nada. Não é vidro, não é metal, não é plástico, porque está tudo combinado, está tudo preso junto. Então, ninguém consegue reciclar o danado do vidro de perfume. A não ser que você, na sua casa, desmonte o vidro da madeira, mas às vezes isso também é impossível, né? Então, quanto mais a gente fala de monomaterial for o que você escolher, melhor para a reciclagem, tá? Composição. Aqui é uma questão muito técnica e difícil, mas é importante saber. Alguns materiais, por natureza, não são recicláveis. Celofane, por exemplo, borracha não é reciclável. Nylon dificilmente é reciclável. Então, tem alguns materiais que, por sua própria natureza, a gente acha que são, mas não são recicláveis, tá? E comportamento. Aí é uma dimensão nossa, né? Como que a gente está descartando isso? Será que a gente está pegando uma garrafa PET, uma latinha de alumínio, enchendo de bituca de cigarro e canudinho dentro? Se a gente está fazendo isso, nosso comportamento impediu a reciclagem. Ficou claro aqui os 5 Cs? Então, esse símbolozinho que está na direita
A gente vai usar ele na hora de falar sobre alguns resíduos que vocês vão poder usar essas regrinhas, tá? Então, antes da gente ir para cada cômodo de casa, eu criei aqui um código, tá? De qual que é o descarte que você deve dar para cada um desses resíduos. Então, vamos um a um aqui. Este símbolozinho aqui todo mundo conhece, é aquilo que é reciclável, você vai colocar no saco transparente que a gente vai entregar aí para vocês, tá? Quando tiver esse símbolo, é o reciclável frágil. Então, você vai embalar no saco verde ou, às vezes, numa caixa de papelão, dependendo do que for, e identificar, tá? Esse símbolozinho aqui, você vai deixar com a coleta da prefeitura, né? Que é o saquinho preto que vocês vão ter em casa. Quando aparecer esse símbolo, você vai usar o critério dos 5 Cs que a gente ensinou agora. Este símbolo, você vai ligar para a eGreen e pedir uma coleta avulsa, ou seja, não pode colocar nos recicláveis. Quando tiver esse símbolo, você tem que levar lá no supermercado para descartar. E este último aqui, num posto de saúde ou numa farmácia. Então, vamos começar. Na sala de estar. Aqui, pessoal, não é uma lista infinita. Nós temos mais 10 minutos, talvez eu tenha que encerrar a reunião e abrir outra, tá? Só para vocês estarem cientes aí. Mas vamos lá. Esta não é uma lista exaustiva. Aqui são as principais dúvidas que as pessoas têm. Então, a primeira são pilhas e baterias. Tudo que você gerar de pilha e bateria na sua casa, não jogue no reciclável. Isso é considerado um resíduo perigoso. O melhor lugar para você levar é num supermercado ou numa farmácia que tem os pontos de coleta de pilha e bateria. Tá? Mas nunca na coleta seletiva e nem no lixo da prefeitura. Tá? Eletrônicos. E aí a gente está falando da televisão, do home theater, de todos os eletrônicos que tiver aí na sua sala de estar. Você vai telefonar para a eGreen e falar, olha, minha televisão quebrou. E é um outro veículo que vai fazer essa coleta. Tá bom? Puxa, cadeira, mesa, um rack, um móvel, também são itens que você não deve deixar para a coleta seletiva levar, que está preparada para carregar sacos, e telefonar para a eGreen e falar, olha, tem uma coleta avulsa aqui que eu preciso fazer. Tá? Objetos de decoração. E aqui é um monte de coisa, desde lustre a quadro, enfim, vasos. Isso aqui você vai tentar usar o critério que a gente ensinou dos 5 Cs. Puxa, é um material reciclável? Não é? Tem muita cor, tem muita cola, enfim. E sempre pode ligar aqui para a eGreen para tirar sua dúvida se pode descartar na coleta seletiva ou não. Quarto. Então, aqui tem desde quarto de criança a quarto de crianças maiores, né? Então, brinquedos. Brinquedos é uma infinidade de variedade, né? Então, tem brinquedo que tem eletrônico, tem plástico, tem metal. Então, você vai usar o critério dos 5 Cs e antes de descartar, manda uma mensagem e pergunta. Isso aqui eu posso colocar na coleta seletiva, uma coleta avulsa, o que que é? Tá? Roupa de cama, vestuário, sapato, tudo que tem a ver com vestimenta não é reciclável, tá? Então, tem várias alternativas que a gente pode fazer isso de doação e tudo mais, considerando que não dá para fazer nada disso, o último destino é o da prefeitura, tá? É o aterro sanitário. Colchão, travesseiro, mesma coisa. Agora, olha a complexidade do banheiro, tá? Embalagem de shampoo, condicionador, desodorante, creme, tudo reciclável. Qual que é o cuidado? Poxa, acabou o shampoo, joga aquela aguinha dentro, usa até o finalzinho e deixa a embalagem limpa, tá? Porque depois isso faz uma bagunça no saco. Se aquele restinho de creme mistura com papel, a gente perde papel, por exemplo. Tá? Então, lá no banho mesmo, ou na pia do banheiro, dá uma limpadinha e descarta no seletivo, tá? Vidro de perfume, é aquilo que eu falei. Se for só vidro mesmo, tudo bem. Mas se tiver metal, plástico, madeira misturado, aí a gente talvez tenha que jogar fora, tá? Pincel, esmalte, embalagem de maquiagem, infelizmente, não são recicláveis. A maioria desses materiais são muito difíceis de serem separados e reciclados. Então, o destino é o rejeita, tá? É o que vai lá para a prefeitura. Mesma coisa com papel higiênico, lenço umedecido, quaisquer papéis que você utilize no corpo são rejeitos também, tá? Medicamento vencido, posto de saúde ou farmácia. Agulha, seringa, qualquer coisa que tenha relação com saúde, posto de saúde ou farmácia. Embalagem de medicamento. O blister é de onde você tira o comprimido, tá? Essas embalagens você também leva num posto de saúde ou numa farmácia. A embalagem externa do medicamento, aquela caixinha de papel, essa você pode colocar na coleta seletiva, tá? E eletroportáteis, então secador de cabelo, barbeador, esse tipo de coisa, você identifica, pode colocar em um saco verde separado ou numa caixinha de papelão, identifica como eletrônico e pode colocar na coleta seletiva. Beleza?
Eu chamei aqui de garagem e oficina, mas cada família tem isso em um lugar diferente, que é o que está lá na tua área de construção, vamos dizer assim, né? Então, poxa, resolveu trocar um óleo do carro, essa embalagem de óleo lubrificante não pode descartar na coleta seletiva. Tá? Isso aqui tem uma coleta específica. Embalagem de tinta, se ela estiver totalmente vazia, né, ou seja, só com aquela restinho de tinta, pode colocar na coleta seletiva. Mas sobrou aquele tantão, já é um resíduo perigoso, tem que levar para outro lugar. Pincel e rolo de pintura aparece muito na coleta seletiva porque o pessoal acha que o cabinho é de plástico, então é reciclável. Mas a maioria daquela espuma não é. Então, o destino é o lixinho da prefeitura. Alicate, chave de fenda, ferramentas manuais, é coleta seletiva normal, com cuidado de reforçar o saco, porque ele geralmente é pesado e pontiagudo. Ferramenta elétrica, furadeira, esmerilhadeira e por aí vai, mesmo cuidado. É um produto frágil, então a gente identifica e pode colocar também na coleta seletiva. Mesma coisa para fios e cabos. Tá? Na cozinha também tem bastante coisa. Então, bucha, pode ser vegetal ou sintética. Não é reciclável. Isso aí tem que ir para a coleta do rejeito, com a prefeitura. Embalagens limpas, reciclável. Embalagem de vidro, copos, frágil. Então, colocar no saquinho verde. Embalagem suja. E suja, o melhor exemplo é o da pizza. Na embalagem da pizza, a parte de baixo fica com aquele óleo da pizza, né? Essa embalagem está suja. Essa a gente joga no rejeito. A parte de cima, geralmente está limpinha. Então, a parte de cima da caixa de pizza é reciclável. A gente pode colocar na coleta seletiva, tá? Óleo vegetal, sempre numa garrafa PET de 2 litros, fechada. Pode colocar na coleta seletiva. Cápsula de café, reciclável. E aqui o único cuidado que a gente pede é tentar fazer um saquinho só disso, porque ele é muito pequeno. Então é fácil de perder isso aqui no meio da triagem. Cerâmica não é reciclável. Então quebrou uma caneca, quebrou um prato que seja de cerâmica, toma cuidado porque isso corta, tá? E coloca no lixo da prefeitura. Eletrodoméstico, liquidificador, batedeira e tudo mais. Frágil, identifique, pode colocar aqui com a gente na coleta seletiva. Papel toalha, perfex, tudo que seja relacionado à limpeza é rejeito, vai para a prefeitura. E orgânicos em geral também, tá? E a gente está quase concluindo aqui, antes de eu ter que abrir outra reunião para perguntas. Coisas que parecem recicláveis, mas não são. Pelo menos não agora. Essas bandejinhas de PET. Não tem mercado para essas bandejinhas de PET. Quando for comprar, no fundinho dela aqui, você vai ter que procurar um número. Se o número for 1, 3, 6, não é reciclável. A única bandejinha dessa que é reciclável é o número 5, PP. Tá? Quaisquer outras, infelizmente, não tem mercado consumidor dessa embalagem aqui. Então, não coloca na coleta seletiva se você comprou. Mesma coisa, embalagem de café a vácuo. Não tem mercado consumidor. Papel celofane. Não tem reciclagem. E por alguma razão, muita gente acha que bambu é reciclável. Mas não, gente. Bambu não é reciclável. Pode jogar isso aqui tudo no aterro sanitário, lá com o lixinho da prefeitura, tá? Bem, faltam 2 minutos para a reunião, então eu vou encerrar agora, porque é a nossa gravada, e eu vou enviar um novo convite no grupo para perguntas e respostas. Tudo bem? Deixa eu